Uma das coisas positivas da crise que o Brasil está vivendo hoje é que a moçada está discutindo. Tem muita discussão, muito seminário, muita conferência, etc. E isso é sinal de que há uma necessidade de afinar um pensamento crítico para enfrentar as dificuldades que nós estamos vivendo. Nesses encontros, debates, sobretudo naqueles que estão concentrados mais em questões de política externa, tem sido recorrente uma pergunta: qual será a atitude do governo Trump em relação ao Brasil? Isto é, qual o impacto que os Estados Unidos terão sobre a nossa política externa? A primeira pergunta que eu devolvo para quem me faz esta é: política externa? Que política externa? O Brasil não está sem política externa. O Brasil está numa grande encalacrada nesse particular, porque quando houve o golpe, e no suposto que nós tínhamos uma orientação ideológica, esquerdista, bolivariana, enfim, os adjetivos você pode encontrar à vontade aí na sua estante. Se disse: agora vamos ter uma política externa séria, uma política externa que corresponda ao interesse nacional. Isso é complicado, entre outras coisas, porque o interesse nacional do Brasil, segundo esse governo, é muito estranho. Qual é o interesse nacional do Brasil hoje? É congelar os gastos nos próximos 20 anos? É destruir todo o sistema de seguridade social com essa nova lei da Previdência que está se tratando? É entregar o nosso petróleo, a partir do qual nós íamos constituir um grande fundo para financiar a educação e a saúde? É eliminar as leis trabalhistas que garantiam direitos da população? Qual é o interesse nacional? Interesse pode ser nacional de jeito nenhum. Então, uma questão muito importante é saber, em realidade, o que efetivamente os Estados Unidos podem estar vendo no Brasil que lhes apresente algum interesse. Do ponto de vista econômico, seguramente alguma coisa. Eles estão entrando concretamente na área do petróleo e derrubando a Petrobras e tudo que pudesse cheirar a interesse nacional. Do ponto de vista das nossas grandes empresas, o que aconteceu? Entraram no setor das empreiteiras. E aqui, passivamente, as autoridades aceitaram essa entrada, dizendo: elas são corruptas, elas têm que fazer acordos de leniência, etc, etc. Mas o que não se diz, em realidade, é que não são as empresas que são corruptas. Corruptos são alguns dos seus diretores. Alguns estão presos, outros podem ser presos, devem ser presos, e as empresas têm que ser salvadas, porque são dezenas de milhares de empregos que estão aí. E, sobretudo, toda uma expertise que o setor nacional desenvolveu nesse período. A terceira operação em curso, e que é assustadora, a forma pela qual eles entraram, é a área da carne. Carne, de gado, de embutidos, aves, etc, etc. Numa operação absolutamente desastrada e aproveitando os pecadilhos de alguns produtores, que sempre existiram, diga-se de passagem, o que se fez foi, concretamente, dar um golpe, a partir dessa espetacularidade da ação da Polícia Federal, dar um golpe no comércio exterior brasileiro. E com isso abrir, um espaço para que os nossos concorrentes internacionais, dentre eles americanos, possam aproveitar o rechaço que começou a haver por parte de muitos países, rechaço compreensível, na medida em que nós mesmos estávamos fazendo a contrapropaganda dos nossos produtos. Tirante essas, e talvez mais uma ou duas ofensivas que venham a ser feitas, muitas empresas estão sendo compradas, compram e fecham as empresas, isto é, compram para eliminar concorrente. Tirante isso, eu acho que evidentemente há um problema mais de fundo que tem que ser pensado, e que a gente pode conversar um pouquinho hoje e conversar em outras ocasiões, e que é o problema relacionado com o interesse e a importância geopolítica
que o Brasil e a América do Sul podem ter para os Estados Unidos. Hoje não tem muito, né? Porque, entre outras coisas, os Estados Unidos não estão enfrentando grandes dificuldades aqui, pelo contrário, estão enfrentando até algumas facilidades. O governo argentino é um governo mais à direita, o governo chileno está em crise, a direita ganhou as eleições no Peru, está tentando ganhar as eleições no Equador, a Venezuela está em crise, enfim. Em outros países não está muito melhor, né? Se fala até de fim de um ciclo progressista na América Latina. Vamos ver se esse ciclo está chegando ao fim ou não, eu espero que não. Mas isso tudo, evidentemente, facilita uma questão. Os Estados Unidos, nos 15 últimos anos, estiveram um pouco ausentes da América do Sul, né? Estiveram ausentes por quê? Porque aqui formou-se uma coalizão de países governados por forças políticas progressistas que não só faziam reformas econômicas e sociais e políticas no seu interior, como também foram capazes de desenhar uma política externa mais soberana. Soberania que não foi só soberania nacional, foi uma soberania regional. Então, nós deixamos de ser, por um bom período, e espero que isso possa durar mais tempo, aquilo que os ideólogos conservadores nos Estados Unidos chamavam a América Latina, quintal dos Estados Unidos, pátio traseiro em espanhol. Deixamos de ser isso, passamos a ter personalidade, criamos a Unasul, criamos o Conselho de Defesa Sul-Americano, criamos a CELAC, enfim, um conjunto de forças que defendia, sobretudo, o que é a integração da região para que a América do Sul, a América Latina, pudesse ter uma presença autônoma no mundo, uma presença mais forte. Isso pode estar um pouco facilitado com esses governos conservadores e servis, né? O servilismo daquilo que poderia se chamar política externa brasileira, e que de política tem pouco, se expressa todos os dias. E se expressa de forma cômica. Por quê? Porque nós procuramos defender uma plataforma internacional que o novo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, recusa. Então nós ficamos meio pendurados no pincel. Quer dizer, nós estamos defendendo algo que os americanos já não estão, pelo menos, defendendo com a mesma fé, né? Nós somos a favor de uma globalização neoliberal e os Estados Unidos estão desglobalizando, em certa medida, a sua política. É claro que está tudo muito ainda confuso, está tudo muito ainda em caminho, mas, de qualquer maneira, é evidente, né, que nós não estamos sintonizados com esse senhor que está feito um elefante em loja de cristal lá na Casa Branca, né? No entanto, para desgosto daqueles que pensam no verdadeiro interesse nacional, nós vemos a multiplicação de gestos de servilismo por parte da nossa diplomacia, ao lado de alguns gestos de mesquinharia. Comecemos pela mesquinharia. Outro dia, a ex-presidente Dilma Rousseff esteve em Genebra e, na sua agenda, evidentemente, tinha à disposição de conversar com o diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, Guy Ryder. Pois bem, a embaixadora do Brasil nos organismos internacionais em Genebra foi ao Guy Ryder pedir que ele não recebesse a presidenta Dilma. Evidentemente, o Guy Ryder é um homem altivo, é um homem sério, é um homem de ideias, é um homem de convicções, recebeu-a. Mas ficou essa marca negativa. Poucos dias depois, aí já não foi tanto um gesto de mesquinharia, mas muito mais um gesto de servilismo, nós votamos no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas contra uma moção que procurava estabelecer e criticar, né, os riscos que apresentava para os direitos humanos as políticas de ajuste que estão sendo aplicadas pelo mundo afora. Evidentemente, aí o servilismo também tinha algo de favorecer as barbaridades que estão sendo feitas aqui no Brasil. Eles sabem perfeitamente
que políticas de ajuste como aquelas consubstanciadas na questão da segurança, da seguridade social, das leis trabalhistas, enfim, dos cortes orçamentários, né, são absolutamente essenciais para esse governo conservador, reacionário que nós temos aí, e que tudo isso tem um impacto concreto sobre a vida de brasileiros e brasileiras.